Em um mundo onde abandonar bebês e interromper gestações era algo comum, um pequeno grupo decidiu nadar contra a corrente e deixou registros claros disso. Lá atrás, nos primeiros séculos, quando a igreja ainda era perseguida, pobre e sem poder político algum, já existia uma posição firme, coerente e surpreendentemente bem fundamentada sobre a vida no ventre, bem diferente do que muita gente imagina hoje. Vamos desmontar mitos, revisitar textos antigos pouco conhecidos, entender o contexto cultural da época e perceber como essas ideias não surgiram do nada, mas de uma visão profunda sobre dignidade humana, amor ao próximo e responsabilidade comunitária. Antes de qualquer lei, concílio ou debate acalorado, a visão cristã primitiva sobre a vida começava com uma ideia simples e poderosa. O ser humano carrega um valor que não depende de tamanho, força ou utilidade. Desde os primeiros ensinamentos, a vida era entendida como algo recebido, não fabricado, como um presente que não pertence totalmente a quem o carrega. Essa noção moldou consciências em comunidades pequenas, muitas vezes perseguidas, que aprendiam a enxergar cada pessoa como reflexo de algo maior. Amar o próximo, aliás, não era sentimento abstrato, mas ação concreta, especialmente quando esse próximo não podia se defender. Com isso em mente, fica mais fácil entender por que interromper uma vida em formação não era visto como escolha neutra, mas como quebra de um pacto moral profundo. A lógica era direta, quase desconcertante. Se toda vida humana possui dignidade, essa dignidade não começa em determinado estágio conveniente. Textos antigos, ensinamentos orais e práticas comunitárias mostram que essa ética não fazia distinção entre fases da vida, apenas reconhecia continuidade. Essa coerência ajudou a formar uma identidade clara, mesmo em meio a pressões culturais enormes. Quando os primeiros cristãos abriam as Escrituras, não estavam procurando argumentos modernos, mas encontravam algo que saltava aos olhos. A vida, mesmo antes do nascimento, já aparecia em cena como obra intencional de Deus. Textos como o Salmo 139 descrevem o ventre como um lugar de ação ativa, quase como um ateliê onde cada detalhe é cuidadosamente formado. Em Jeremias, o chamado acontece antes mesmo do profeta ver a luz do dia, o que sugere propósito antes da visibilidade. A Bíblia não trata o início da vida como um acaso biológico, e sim como parte de uma história maior. Para quem lia esses textos em comunidade, isso fazia toda a diferença. Outras passagens reforçavam esse entendimento de forma ainda mais direta, como Jó, ao lembrar que o mesmo Deus que forma no ventre é quem sustenta fora dele, sem rupturas artificiais. Até textos legais como Êxodo eram lidos com atenção, mostrando que a vida em gestação não era invisível aos olhos da justiça. Não se tratava de montar um quebra-cabeça forçado, mas de reconhecer um padrão que se repetia. A criação era vista como processo contínuo, não como interruptor que liga e desliga conforme a conveniência humana. Agora imagine a cena fora das comunidades cristãs. No vasto Império Romano, práticas como aborto e exposição de recém-nascidos faziam parte do cotidiano, sem escândalo público. Filósofos respeitados como os estoicos discutiam o valor da vida a partir da utilidade social, enquanto o direito romano colocava o poder final nas mãos do pai da família. Se a criança fosse frágil, indesejada ou fruto de circunstâncias complicadas, o descarte era visto como decisão privada. Não era barbárie escondida, era norma cultural aceita. Escritos médicos antigos descrevem métodos abortivos com frieza técnica, o que mostra como o tema era tratado sem peso moral significativo. Nesse cenário, proteger a vida mais vulnerável soava, no mínimo, estranho. Enquanto o mundo ao redor perguntava, quem decide? Eles perguntavam, quem é esse ser? A resposta não passava pelos direitos do Estado, do pai ou da mãe, mas pela dignidade intrínseca do feto como vida humana em desenvolvimento. Essa postura gerava estranhamento, críticas e até acusações de incoerência social.
O cristianismo não tentou se adaptar ao costume dominante para facilitar a convivência. Pelo contrário, escolheu remar contra a corrente. Não demorou muito para que aquilo que era vivido nas comunidades também fosse colocado no papel, de forma direta e sem rodeios. Um dos exemplos mais antigos é a Didache, um tipo de guia prático para a vida cristã usado por catecúmenos e líderes. Ali, entre orientações sobre ética, oração e convivência, aparece uma frase curta e firme condenando o aborto, colocada lado a lado com a proibição do assassinato. Não há debate, nem justificativa longa, como quem defende algo controverso. O texto parte do pressuposto de que aquilo já era entendido e compartilhado. É o silêncio explicativo que fala mais alto. Algo muito parecido acontece na Epístola de Barnabé, outro escrito do final do primeiro século ou início do segundo. O autor descreve dois caminhos possíveis, o da luz e o das trevas, e inclui o aborto entre práticas incompatíveis com a vida cristã. Mais uma vez, o tom é de obviedade moral, não de polêmica. Esses textos mostram que a oposição ao aborto não surgiu como reação tardia a pressões externas. Ela já estava integrada à identidade cristã desde cedo, como parte do jeito cristão de viver no mundo. Quando as críticas ao cristianismo começaram a ganhar volume nas praças e tribunais, alguns pensadores decidiram responder à altura, com argumento afiado e tom respeitoso. É nesse contexto que surgem nomes como Atenágoras de Atenas, que escreveu diretamente ao imperador romano para explicar o que os cristãos realmente criam e praticavam. Ao falar sobre ética, ele foi categórico. Quem se opõe ao homicídio também rejeita o aborto, pois ambos envolvem a eliminação deliberada de uma vida humana. Não era retórica inflamada, mas raciocínio lógico apresentado ao poder político. O objetivo era simples: mostrar que os cristãos não eram ameaça à ordem social, mas possuíam uma ética coerente. Outros seguiram o mesmo caminho, como Minúcio Félix e Clemente de Alexandria, que reforçaram publicamente a rejeição cristã a qualquer forma de violência contra inocentes. Eles não falavam apenas para dentro da igreja, mas para filósofos, juristas e cidadãos comuns. O aborto aparecia como parte de um pacote maior. Se a vida é valiosa, não pode ser descartada por conveniência. Esses autores deixam claro que não se tratava de opinião pessoal ou corrente minoritária. Era uma marca registrada da fé cristã em seus primeiros séculos. Nem tudo, porém, ficava no campo das ideias bonitas ou das cartas bem escritas ao império. Dentro das próprias comunidades cristãs, quando surgiam relatos de práticas abortivas, a reação era clara e nada confortável. Textos atribuídos a Hipólito de Roma mostram preocupação pastoral misturada com firmeza moral, especialmente ao denunciar líderes que toleravam esse tipo de conduta. A mensagem era direta: não dava para conciliar fé cristã e destruição deliberada da vida em gestação. Não se tratava de caça às bruxas, mas de coerência comunitária. A disciplina existia porque a ética era levada a sério, e isso tinha custo social real. Pouco depois, Tertuliano vai ainda mais longe ao afirmar que não há diferença moral entre eliminar uma vida antes ou depois do nascimento, apenas uma diferença de tempo. Para ele, o processo da vida já estava em curso, e interrompê-lo era interromper alguém, não algo. Essa clareza incomodava até cristãos menos convictos, mas ajudava a manter um padrão ético comum. A comunidade não fingia que o problema não existia, nem o relativizava para evitar conflito. Pelo contrário, enfrentava a questão de frente, mesmo quando doía. Com o apoio imperial, bispos e líderes agora precisavam pensar em leis, punições e organização social, e não só em sobrevivência. Concílios regionais, como o de Elvira, começaram a registrar penalidades claras para práticas abortivas, mostrando que o assunto já estava suficientemente consolidado para virar norma disciplinar. Ao mesmo tempo, o debate ganhou mais precisão filosófica, influenciado pela medicina antiga e por ideias herdadas de Aristóteles. Não era relativização moral, mas tentativa de compreender melhor o processo da vida humana.
a ética continuava firme, mesmo quando a linguagem ficava mais técnica. É nesse contexto que surge Agostinho de Hipona, frequentemente citado de forma apressada nos debates modernos. Agostinho distingue entre feto formado e não formado, seguindo categorias científicas da época, mas nunca trata o aborto como algo moralmente aceitável. Para ele, ainda que houvesse incerteza sobre o momento exato da formação completa, a intenção de destruir a vida já era condenável. Essa nuance não enfraquece a posição cristã, pelo contrário, mostra esforço intelectual sério em meio a limites científicos reais. Não havia celebração da dúvida, mas cautela responsável, e mesmo com diferenças de linguagem, o consenso permanecia intacto. A vida no ventre não era descartável. A partir daí, o olhar cristão começou a se expandir além da proibição, abraçando uma visão ainda mais ampla e exigente do cuidado com a vida. A história não termina com um simples não ao aborto, e talvez esse seja o detalhe mais esquecido hoje. A mesma igreja que se opunha à interrupção da gestação era conhecida por recolher crianças abandonadas nas ruas de cidades romanas, cuidar de viúvas sem renda e tratar doentes que ninguém mais queria tocar. Escritos antigos e relatos históricos mostram comunidades organizando ajuda prática, não só discursos morais. A defesa da vida começava no ventre, mas não parava ali, seguia pela infância, pela velhice e pela doença. Era uma ética que custava tempo, dinheiro e segurança pessoal. Fácil de falar, difícil de viver, e ainda assim, vivida. A pergunta que fica não é apenas o que os primeiros cristãos pensavam, mas o que eles estavam dispostos a fazer. Clareza moral vinha acompanhada de graça, perdão e restauração, não de cancelamento. A vida era protegida e pessoas feridas também eram acolhidas. Talvez o maior desafio hoje não seja repetir frases antigas, mas recuperar essa coerência rara entre convicção e compaixão. Se a igreja primitiva conseguiu manter esse equilíbrio em meio à perseguição e pobreza, o que isso diz sobre nossas escolhas agora?